Vamos lá, Deuteronômio capítulo 6. Ali está a partir do versículo 4, mas eu quero ler a partir do primeiro versículo. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das suas portas, das suas casas e em seus portões. Portões. Gente, é feio demais, meu Deus do céu. Mas ok, nos seus portões. Irmãos, aí fala portões e continua. Irmãos, do que a gente está falando aqui? Em que momento nós estamos aqui? O livro de Deuteronômio é um dos últimos, ou melhor, é o último discurso de Moisés. A última fala de Moisés. O último chamado de Moisés, a última orientação de Moisés ao povo de Israel. Eles estavam prestes a entrar em Canaã. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Imagina, depois de 40 anos andando pelo deserto, que era para durar dias. 40 anos. Andando por causa da desobediência do povo, padeceram, penaram, passaram, só não passaram fome porque Deus mandava o maná, mas de acordo com a desobediência deles, inúmeras consequências eles sofreram pelas desobediências. E os pais dessa geração, que haviam saído do Egito em direção à terra prometida, já haviam morrido. Então muita gente já tinha sumido da terra. E Moisés está falando aqui para os filhos desses pais que saíram do Egito. Os pais tinham conhecido Deus de Israel, tinham tido experiência com Deus de Israel, mas os filhos estavam vivendo no deserto, fruto da desobediência, estavam padecendo por causa dessa desobediência. E aí Moisés chama esse povo, faz esse discurso para dizer para esse povo, olha, a terra para onde vocês estão indo não é rapadura doce nem mole. A terra para onde vocês estão indo mana leite e mel, mas está cheio de outros deuses. Canaã era uma terra politeísta, cheia de outros deuses. Eles tinham outros deuses, além do Deus de Israel. Era uma terra onde a cultura que estava sendo vivida ali não era a cultura dos princípios do reino de Deus, da palavra de Deus, do povo de Israel. Então, Moisés chama esse povo para dizer para eles, olha, eu estou aqui para dizer para vocês quais são os princípios e como é que vocês devem viver a vida de vocês, porque daí vocês vão conseguir desfrutar dessa terra de Canaã que mana leite e mel. Se a gente for olhar para a nossa vida, a gente vai ver a nossa cultura do mesmo jeito. Nós que cremos em Deus, estamos dentro de uma cultura, dentro de um mundo, dentro de um contexto que não crê nos mesmos princípios que nós cremos. Nós vivemos dentro de uma realidade secular em que os princípios de Deus não são a base de fé, não são a base da cultura, não são a base da forma como as pessoas vivem, e nós estamos dentro desse contexto. Quando Moisés fala isso para o povo,
Moisés entende e ensina um princípio. E eu, se fosse você, se anotava isso, colocava no para-choque do seu caminhão, colocava um adesivo no teu carro. Olha isso que Moisés entendeu. Isso aqui não é um versículo bíblico, é um entendimento que eu tive aqui. Olha isso, se a fé não for preservada dentro das casas, ela não sobreviverá fora dela. Anota isso, grava isso. Se a fé, se os princípios da palavra de Deus, Moisés entendeu isso. Moisés podia falar de estratégia de guerra para conquistar a terra. Moisés poderia ter dito sobre a forma de colher, de desfrutar do maná, do leite, do mel que tinha lá. Moisés poderia ter dado inúmeros conselhos. Só que a primeira coisa que Moisés fala como um princípio básico é a nossa fé precisa ser preservada dentro da nossa família, dentro da nossa casa, porque se ela não for preservada lá, ela não vai sobreviver fora de casa. Aí olha para o nosso contexto. Não é igualzinho? Tá desse jeito. Se a gente olha para como a cultura, para como o secularismo, como a forma de pensar, de ser, de agir do mundo, as coisas estão completamente avessas, completamente confrontadora, completamente diferente dos nossos princípios. O que era errado ficou certo. Certo. E o que era certo está errado. Aquilo que era princípio básico de família, agora chamam de opressão. Aquilo que era a autoridade do pai e da mãe, agora chamam isso de abuso de autoridade. Aquilo que deveria ser correto virou errado, aquilo que era errado agora é correto. As coisas estão completamente invertidas. Tudo está relativizado. O contexto do povo de Israel entrando em Canaã, na terra prometida, é esse aqui. E aí Moisés olha para o povo e fala, meus queridos, meu povo, meus irmãos, acordem, vocês precisam guardar essa palavra, ensinar essa palavra, viver essa palavra, porque se vocês não viverem ela dentro das quatro paredes, dentro do ambiente da casa, quando vocês saírem para fora dela, para fora de casa, para viver a cultura, porque a gente está nesse mundo, vocês não vão dar conta. E principalmente os filhos de vocês não vão dar conta. Porque os pais viveram uma experiência. E o Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, de gerações. Mas essa geração precisa conhecer e precisa viver esses princípios. Porque senão eles serão destruídos. E aí se a gente olhar para toda a história, isso acontece de forma repetida, não é verdade? Uma geração conhece, obedece, aí não passa o princípio, a outra geração distorce, vive consequências, se arrepende, volta, começa, as coisas se repetem na história do povo de Israel. Aí a gente olha para o povo, vamos ser honestos, nós 150 pessoas aqui, só entre nós, a gente mete o pau, perdão da palavra, no povo de Israel. Imagina, Deus estava agindo, dando maná, Deus estava fazendo grandes coisas, Deus estava mostrando o poder deles, ô povo de coração duro, ô povo, não é verdade? Ô povo desobediente, ô não sei o quê. E aí a gente mete o pau no povo de Israel. Aí chega na nossa época, ao invés da gente mudar os comportamentos e viver os princípios, a gente vira refém do celular. Ou seja, de geração em geração, de cultura em cultura, se a gente não vigiar, é o que Moisés está tentando ensinar aqui, se vocês não viverem os princípios, ensinarem esses princípios, de geração em geração, de cultura em cultura, se a fé não for preservada dentro da nossa casa, ela será corrompida fora dela. A gente precisa entender esse contexto para daí a gente caminhar dentro de algumas reflexões, alguns princípios e algumas coisas que eu quero falar com os irmãos. Amém? Estou falando rápido, estão conseguindo me entender bem? Tudo certo? Vamos lá, irmãos. Primeiro ponto aqui. Como é que nós podemos viver o discipulado dentro da nossa casa? Primeiro ponto. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem é o Senhor da sua casa? Deus ou o celular? Deus ou a internet? Deus ou o Instagram?
Deus ou o TikTok? Deus ou o YouTube? Deus ou a Netflix e todas as outras plataformas de streaming? Quem está reinando na sua casa? A primeira ordem que Moisés dá para o povo é: amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração. A base de tudo, irmãos, é quem governa a nossa casa. Em muitos momentos, nós dizemos com a nossa boca, isso é bíblico, né? Muitos dizem Senhor, Senhor. Às vezes nós confessamos o Senhor com a nossa boca, mas não vivemos à altura dessa confissão. Porque nós temos o Senhor como nosso Senhor, mas a gente vai ver como é que cria filhos através de Paulo Coelho, que é um... Misericórdia, eu tenho medo de falar na frente da câmera. Entendeu? A gente tá doido para criar os nossos filhos segundo os princípios de Deus, mas a gente vai ler, e eu não tenho problema nenhum de você conhecer, mas toma cuidado, a gente vai praticar educação positiva. Educação positiva é o seguinte: você não fala não pro teu filho. Tá? Educação positiva é assim. Você, ao invés de dizer não pega isso, você vai dizer para ele: filho, olha, tem isso e tem isso. Qual que você gostaria? Está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, tome cuidado. Olha isso. O povo de Israel estava indo para uma cultura que não era segundo a vontade de Deus, segundo os princípios de Deus. Onde é que nós estamos vivendo hoje? Numa cultura dessa forma, completamente contrária aos princípios de Deus. E aí, de pouquinho, a cultura vai entrando. Às vezes a gente nem percebe, mas é um filme que a gente assiste. E eu não tenho problema nenhum com isso, irmãos. Adoro filme, adoro série, assisto mesmo. E não tem problema nenhum. Às vezes a gente tá vendo um negócio, a gente olha e fala: olha, menino do céu, fulana tá assim e tá errado e tá certo. E aí a gente vai vendo, aquilo vai moldando o nosso comportamento, o nosso caráter, a forma que a gente tem de pensar. Já reparou que na maioria dos filmes, novelas e afins, e eu repito, não tem problema nenhum, só toma cuidado. O personagem que tá errado tem a fala certa, é o tal do politicamente correto. Ele tá com uma vida completamente errada, mas ele é bonzinho na fala dele. E aquela pessoa que tá correta no princípio, a história faz parecer com que ela seja errada. Vocês estão entendendo? A nossa cultura está sendo moldada nos detalhes. A nossa forma de pensar está sendo moldada de forma sutil. E hoje em dia também nem é tão sutil assim. As pessoas falam escrachadamente e a gente está lá engolindo fezes, sem pensar. Às vezes a gente está aqui na igreja sem pensar o nosso culto, segundo o que Romanos fala, que o culto tem que ser racional. Imagina quando a gente está assistindo TV. A cultura está moldando o nosso caráter e os nossos princípios. E o convite não, é a convocação de Moisés para o povo e de Deus para nós hoje é: quem é o Senhor da sua casa? Né? João Calvino fala, né? Ele fala o seguinte: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O que é que tem tentado tomar o lugar de Deus, o governo de Deus, o trono de Deus dentro da sua casa? Às vezes, é o tempo que a gente fica nessa bênção aqui que é o celular. Isso aqui é uma bênção e uma maldição. E não tem problema você usar. Eu trabalho com isso aqui, irmãos. Hoje eu trabalho só online. Eu preciso disso aqui para trabalhar, para ganhar o pão para minha casa. Quer dizer, isso aqui manda na nossa vida, manda no nosso dia, manda no nosso tempo. Às vezes a gente não está nem pensando, mas a TV, como eu disse, os aplicativos aí de streaming, os filmes, as séries, ou às vezes o trabalho. Olha, interessante, eu vim falando com o irmão aqui, esqueci seu nome, irmão. Ô, menino. Vim falando com ele que a pregação começou antes de começar a pregar. Eu vim de Uber para cá, e dentro do Uber, o Uber me viu entrando com a Bíblia na mão, e aí ele me perguntou: você vai pregar? Eu falei: vou pregar. Rapaz, o Uber começou a abrir o coração,
E começou a falar da família dele, começou a falar dos problemas dele, começou a falar das mágoas que ele tem em relação à família, começou a falar de trabalho, e aí ele falou assim, cara, minha esposa tá brava comigo, abriu o coração, né? Descobriu que eu sou pastor e psicólogo aí, filho, que fala mesmo, né? E aí começou, meu Deus do céu, quase que eu mandei o pix, né? Irmãos, começou a falar, não, porque eu briguei com a minha irmã, porque eu briguei com não sei quem, a minha esposa tá me cobrando, porque eu tô ausente de casa, mas eu preciso trabalhar, eu preciso bancar, eu preciso dar o melhor pra minha família. Às vezes, irmãos, o trabalho, eu falei isso pra ele lá no meio da conversa, de forma bem leve, eu falei pra ele, às vezes o trabalho tá mandando em você. Nós, às vezes, estamos nos tornando refém do nosso trabalho. Irmãos, trabalhe mesmo. A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. A Bíblia fala que a gente não pode ser preguiçoso, que a gente tem que ser como a formiga, não é? Os princípios de Deus. A Bíblia fala sobre tudo isso. Sabe qual é o problema? A gente desequilibra tudo. E aí, ao invés de trabalharmos para viver, a gente vive para trabalhar. A gente vive em função do tempo. A gente vive naquela correria. E aí não dá tempo de sentar para comer com a família. Não dá tempo de vir na igreja. Não dá tempo de sair para passear. Só vive em função do tempo. Pagar a conta. Quem é que paga a sua conta? É você? A palavra diz que Deus nunca deixaria um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Quem paga as nossas contas é o Senhor. E Ele vai usar o nosso trabalho para isso. Só que às vezes a gente está sendo refém e o trabalho está tomando o lugar de Deus, o governo da nossa vida. Quem é que está governando sua casa? É o celular? É a rede social? O Instagram, gente, é um negócio que é também uma bênção e uma tragédia na vida da gente. Se eu pudesse, eu não teria nada. Mas eu preciso disso aqui para trabalhar. A gente vive refém de like, a gente vive refém de view, a gente vive refém de tanta coisa. A nossa vida está se tornando dependente disso tudo. Aí a gente mete o pau no povo de Israel e a gente não consegue olhar para dentro da nossa própria casa, para dentro do nosso próprio umbigo e ver quem é que está governando a nossa vida. Quem é o Senhor da nossa casa? É o Senhor? São os princípios dele e nós estamos conseguindo viver esses princípios? Josué 24:15 fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mateus 22:37 fala sobre amar a Deus acima de tudo. Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o guarda. Ele precisa ser o Senhor, o Deus de Israel, precisa ser o Senhor da sua casa. Se ele e os princípios dele não reinarem, a cultura vai entrar e vai distorcer. E aí um filho começa a relativizar o que é certo, e aí a esposa começa a pensar numa coisa, o esposo começa a pensar em outra coisa, aí vem discórdia, aí vem briga, aí vem discussão, e o Senhor vai ficando para trás, vai ficando escondido. Ele é Senhor soberano, e se ele não for soberano sobre tudo, ele não é soberano sobre nada. Estão entendendo? Então a primeira coisa que a gente tem que refletir, quem é o Senhor da nossa casa? Segunda coisa, segundo ponto. Pais e maridos. Agora eu falo pais, eu digo pai e mãe, e maridos eu falo só com os homens. Pais e maridos. Segundo a palavra de Deus, a autoridade está sobre as suas mãos. Quando eu digo pais, eu estou falando de pai e mãe. Quando eu digo marido, é só para o marido mesmo. A autoridade está sobre as tuas mãos. Olha o que o texto, versículo 6, Moisés fala para o povo. Estas palavras estarão no teu coração. Moisés está dizendo para os pais daquela geração. Para que a gente possa ensinar alguma coisa para a geração seguinte, nós, enquanto pais e maridos, esposas também, mas vocês estão entendendo os níveis de hierarquia espiritual aqui, isso precisa estar primeiro em nós. Às vezes nós, e aí eu falo com muito carinho e respeito, mas eu atendo famílias, irmãos, eu atendo casais, eu atendo os homens dessa geração estão abrindo mão da sua responsabilidade. Infelizmente. São inúmeras situações que eu vejo no dia a dia em que o homem deveria tomar a posição e o homem está acanhado. Aí culpa a mulher, porque a mulher assumiu uma posição, uma autoridade e não deixa ele agir. Toma a tua posição, cabra.
Deus te chamou para ser a autoridade, Deus te chamou para ser o cabeça do teu lar, Deus te chamou para ter essa posição. Pais e mães, agora, às vezes a gente está deixando a cultura e os princípios distorcidos entrar na nossa casa e a gente parece que se tornou filho do filho, refém do filho. Quem manda é o filho. A gente não fala não pro filho. A gente vai, tadinho, vai frustrar. Que bom, tem que frustrar. Falando como psicólogo, frustre o seu filho. Tá? Diga não pra ele. Ele tem que entender que não pode. Se ele relar o dedo da tomada, vai levar choque. Não pode. É não. O princípio precisa ser vivido. Tenha um posicionamento de autoridade. Tenha um posicionamento de fato se colocar no lugar que é seu. Vou explicando psicologia e Bíblia pra gente, tá? Pra gente pensar juntos. Vou usar as duas coisas aqui. A minha linha terapêutica na psicologia é a terapia familiar sistêmica. Irmãos, eu sou a tal da... Antigamente tinha, né? Os antigos vão lembrar, a Márcia Goldschmidt, sabe? A Regina Volpato, do programa Casa de Família. Eu sou a versão crente dela. Eu gosto de um BO de família. Falou que tem BO, falou que tem problema. Comigo, nossa, eu gosto. Irmãos, a terapia familiar sistêmica explica o seguinte. Primeiro, olha, por isso que eu escolhi, para mim isso é muito bíblico. Os dois pilares da casa, pai e mãe, precisam estar estruturados e firmes. Se os dois pilares da casa estiverem desestruturados, toda a casa vai ruir. Gente, quando eu ouvi isso, eu falei, caramba, é Bíblia isso aí? Tem certeza, professor, que tá falando de Bíblia, não? Nem crente ela era. Olha isso, os dois pilares da casa, pai e mãe, precisam se estruturar para sustentar, para manter a casa em pé. Se esses dois pilares estiverem desestruturados, todo o sistema familiar irá se prejudicar. Se o filho toma o lugar do pai, o pai toma o lugar do filho, a mãe não sabe nem quem ela é mais. Se as coisas se desorganizam, ninguém está cumprindo o seu papel, a casa está uma bagunça desorganizada e ela vai cair. É questão de tempo. Existem muitos casos em que o marido abre mão da sua responsabilidade por inúmeros motivos, e aí a mulher precisa assumir essa posição. E não é porque vocês não têm condição, tá, irmãs? Vocês receberam de Deus muitas coisas que nós, como homens, não. Vocês têm uma visão, vocês têm uma percepção de mundo que a gente é meio lerdinho, a gente não tem. Deus deu isso para vocês. Só que a autoridade ainda precisa, segundo os princípios da palavra de Deus, ainda precisa estar sobre o marido. Isso não é abuso de poder, isso não é ser opressor, isso não é cala a boca e você obedece. Não. A palavra diz que o homem precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja e, se necessário for, morrer por ela. Ou seja, a responsabilidade do homem é BO. Não é fácil. Se o homem cumpre o seu papel, a mulher precisa ser submissa, certo? Nem estava aqui, eu estou falando, deixa Deus falar, aleluia. A mulher precisa ser submissa, certo? O que é submissão, irmãos? Fala comigo. Você não pode, fica quieto. O que é submissão? Oi? Boa, auxiliar. O que mais? Hã? Não ouvi, filha. Honrar. Boa. Irmãos, vamos para a literalidade? Submissão é estar debaixo da mesma missão. Qual é a missão do marido? Eu acabei de falar. Qual é a missão do marido? Hã? Fala alto, querido. Não. Tá dentro, tá dentro. Também. Tá no combo. É a parte de vir. É a parte fácil, se for pensar. A missão do marido é amar a esposa até, se for necessário, morrer por ela. Irmãos, se o mais alto desafio do marido é morrer pela esposa, todas as outras coisas são mais fáceis. Aprender a ficar quietinho ao invés de falar um monte é mais fácil do que morrer. Aprender a controlar suas emoções e não ser explosivo e agressivo é mais fácil do que morrer. Tem muitas coisas que estão dentro do combo do marido
que a gente esquece e abre mão. Aí a esposa precisa entrar nesse lugar porque a tarefa não está sendo feita. Olha o sistema se cruzando, olha as coisas se confundindo, um tomando o lugar do outro. Se o marido cumpre a missão dele, que é amar a tal ponto de até morrer, a submissão da esposa é se submeter a esse amor. É muito fácil ser submissa a um homem que ama a tal ponto de morrer. É muito fácil. É difícil aturar esse homem. Fala, Deus! É muito fácil. Só que daí, se o homem ama e cumpre a sua função, pensa como se fosse uma engrenagem. Parte masculina. Se esse homem cumpre a sua função de amar e se entregar, ficar quietinho, não deixar de falar, mas aprender a como falar de forma amável e respeitosa, cuidar, preservar, prover. Se esse homem cumpre essa função, a função da mulher é se submeter a esse amor. Submissão não é obediência. Submissão é cooperar, ajudar, honrar com a missão do marido. Pensa, engrenagem em engrenagem. A coisa começa a andar. O problema é que um não cumpre sua função, e aí a outra quer tomar autoridade, aí o outro quer bater de brequinho. Entendeu? A submissão, a engrenagem não vai rodar, irmãos. Homens, cumpram a sua função como maridos, como pais. Exerçam a autoridade, não é manda e obedece, não é cala a boca, é se posiciona no lugar de um homem que provê, no lugar de um homem que cuida, no lugar de um homem que protege, no lugar do homem que vive os princípios da palavra de Deus. Às vezes a gente quer cobrar vida devocional de filho. A gente quer cobrar que o filho leia a palavra, mas o filho não te vê lendo a Bíblia. É o tal do faz que eu mando, não faz o que eu faço. Não vai funcionar, irmãos. A melhor coisa e a melhor forma que uma criança tem de aprender não é com aquilo que você fala, é com aquilo que você faz. Isso é bíblico e isso é psicologia. Exerça, pais, mães, maridos, exerça a autoridade que Deus te deu. Efésios 6,4 fala, cria na disciplina e na instrução do Senhor. Provérbios 22 fala sobre ensinar o caminho. 2 Timóteo 1,5 fala sobre uma fé que é transmitida na família. Está falando sobre a família de Timóteo, que discipulou Timóteo e ele se tornou discípulo de Paulo depois. É sobre uma fé que está sendo, princípios que estão sendo ensinados na família. Se a gente não cumpre a nossa autoridade, se a gente não exerce aquilo, a responsabilidade que Deus nos deu, a família vai virar uma bagunça. E aí depois você quer corrigir filho. Depois você quer dar na cara de filho. Desculpa a franqueza, mas é isso que dá vontade de fazer. Mas quem perdeu o controle foi a gente. Quem deixou as coisas... E até um recorte importante, eu já volto. Quando a Bíblia fala sobre vara, a Bíblia não fala literalmente sobre bater. A Bíblia fala sobre direcionar. Vara é sobre mostrar o caminho. Você pode exercer sua autoridade. Não é uma crítica, não. Mas a Bíblia está falando sobre apontar e corrigir o caminho, né? Quando o pastor de ovelhas está com seu cajado, ele tem dias que ele precisa quebrar a patinha da ovelha para ela não sair. E tem momentos em que ele usa a vara, o cajado, para corrigir o caminho. Irmãos, mas claro, no mundo de hoje o que é correto está errado, né? Até nos princípios científicos. E principalmente na palavra de Deus, que é quem governa. A gente acabou de falar isso. Quem governa a nossa casa é o Senhor e os seus princípios. Filho não tem querer. Quem manda é você. Por que você não dá fogo na mão do teu filho? Ele vai se queimar. Então você vai falar, não, ai, quero brincar, não vai brincar com fogo. Se eu faço isso para protegê-lo do fogo, por que eu não vou fazer isso para protegê-lo dos princípios distorcidos desse mundo secular? Quando o teu filho olha para você e fala, não vou na escola, o que você faz? Claro que vai. Por que quando ele fala que não viu na igreja, a gente... não pode traumar de... Vai, até aprender a amar,
vai obrigado. Entenda, isso não é abuso de autoridade. Isso é um reconhecimento da autoridade que Deus te deu até que ele tenha condições o suficiente, o seu filho, de assumir as próprias responsabilidades. Irmãos, isso, olha como o equilíbrio é maravilhoso. Não quer dizer que num dia vai ter um aniversário X, vai ter um passeio, vai ter alguma coisa que você não possa faltar no culto. Tenho certeza que o seu pastor vai te abençoar para que você falte no culto para ter tempo com a sua família. Vai ter tempo com a sua família, vai passear mesmo. Tem praia, vai curtir. Inclusive o calor nessa cidade não para nunca. Que isso, gente? Eu achei que fosse só lá dezembro, janeiro. Não, tá fresquinho já, né? É que lá no Paraná é 2 graus. Irmãos, vai pra praia, vai curtir, vai viver, não tem problema nenhum. Deus abençoa isso. Só que no final do dia, na semana seguinte, esteja aqui, esteja na tua comunidade, vocês que não são daqui, vá servir ao Senhor e deixa o teu filho te ver feliz servindo o Senhor. Às vezes a gente tá dentro de casa metendo pau na liderança, e tem liderança que é problemática mesmo, dá vontade de meter o pau mesmo. Mas toma cuidado, porque o teu filho que ainda não tem o entendimento das coisas está te ouvindo falar mal da liderança. Você acha que daqui a pouco ele vai amar o Senhor? Vai amar a igreja? Vai amar os princípios da casa de Deus? Ele vai pegar ranço, ele vai odiar isso. Exerça a tua autoridade. Deus nos chamou para praticar essa autoridade, só que antes de praticar, a gente precisa ser a referência e o exemplo. Os seus filhos estão olhando para você. Como é que está a tua vida devocional? Como é que está o teu dia a dia com Deus? Eu não estou falando de passar 20 horas lendo, não, irmãos. Vamos ser honestos, no dia que a gente vive, no dia a dia que a gente vive, no mundo que a gente vive, parar por horas para ler a Bíblia está quase impossível. Mas a palavra diz, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Às vezes eu não vou ter tempo para abrir isso aqui, mas ela está em mim? Os princípios escritos nela estão em mim? Quando eu vou tomar uma decisão no meu trabalho, quem é que rege a minha decisão? Quando eu vou corrigir os meus filhos, como eu estou controlando a minha ira na correção? Quando eu vou praticar a minha autoridade, eu estou fazendo isso segundo os princípios da palavra de Deus? Deus te deu a autoridade, como é que você está usando ela? Martinho Lutero fala o seguinte: a educação dos filhos é o maior ato de adoração que os pais podem oferecer a Deus. Olha isso! Às vezes a gente quer viver até o ministério, e até o ministério tem risco, tá, irmãos? Isso aqui é uma bênção, servir ao Senhor é uma bênção. O problema é quando o ministério toma o lugar de Deus no nosso coração. Deus me ensinou isso recentemente, eu estava amando mais servi-lo do que a Ele. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente confunde as coisas, e eu tô aqui dentro da igreja, ó, trabalhando, e o almoço lá de casa, como é que tá? E o tempo com o filho, como é que fica? E o relacionamento familiar, como é que tá? E o meu trabalho, onde é que estão? A gente precisa se organizar. E aí o Lutero tá falando que a maior forma de adoração que os pais têm, a educação dos filhos é o maior ato de adoração que os pais podem oferecer a Deus. A primeira coisa que Deus vai cobrar de você como pai, como marido, como pais, pai e mãe, e como marido é: você exerceu a autoridade que eu te dei. O seu primeiro ministério, o seu primeiro chamado, sua primeira responsabilidade é a sua casa. É a sua família. Amém, irmãos? Irmãos, estou falando demais, né? 11h24, misericórdia. Terceiro ponto, vamos lá. Não abra... Cadinho, qualquer coisa você me... Deu, chega. Terceiro ponto. Não abra mão dos princípios. Rapidinho, não abra mão dos princípios. Versículo 7 de Deuteronômio 6. Tu as inculcarás a teus filhos. Você vai quase que literalmente abrir a cabeça da criança e insistir dia após dia nos princípios de Deus para aquela criança. Aí eu tenho um exemplo pessoal para te contar.
Eu apanhei muito pouco. Minha mãe tinha os dias dela que ela dava uma surra também, irmã. Confesso, entendo completamente. Mas eu apanhei muito pouco. Minha irmã apanhou um pouquinho mais. Minha irmã era um pouquinho mais peitudinha. O que minha mãe pegava severo era nisso. Tudo era. A Bíblia diz, filho. Qualquer coisa que eu fosse fazer, a Bíblia diz, filho. Eu lembro um dia, eu tinha uns 10 anos mais ou menos, e eu sou de uma família muito simples, irmãos, muito pobre. Se existisse um Grammy de pobreza, nós ganhávamos. Muito pobre. E a gente tinha os amigos da família que tinha muito dinheiro. E aí criança, que quando vê uma piscina, quer ir pra piscina. E eu queria ir todo final de semana, era na cidade do lado, pra casa dessa família. E eles disseram pra mim que sempre que... Só que assim, as pessoas falam isso, se toca, né, de por educação. Você pode vir, mas lá uma vez a cada 6 meses, né? Não é toda semana, né? E aí, exato. E aí eu queria ir todo final de semana. E meu pai, que não vivia os princípios da palavra de Deus, tudo que não prestava, meu pai queria que eu fizesse. Misericórdia. Eu falava, quero ir para casa do Miguel e da Vilma. Meu pai, vamos, eu te levo. Minha mãe, um determinado dia, não vai. Meu pai, mas por quê? Não vai. Não vai. Minha mãe exercendo a autoridade que o meu pai deveria ter exercido, não exerceu, ela precisou tomar o papel. Não vai. E eu lembro que nesse dia eu fiquei com raiva. 10 anos. Se achando o dono do mundo, né? Uma raiva, entrei no meu quarto, eu lembro da cena, de verdade. Eu entrei no meu quarto, peguei um papel e escrevi, mãe, te odeio. Grande coisa. Aí não. Não, é cara, minha mãe, velho. Minha mãe errou muito, mas tem umas coisas que ela... Cara, a mulher é muito sábia. Eu tava falando com ela antes de vir pra cá, inclusive. Escrevi, mãe, te odeio. E eu joguei pela janela do meu quarto. Só que a janela do meu quarto tava pro fundo da casa. Cara, minha mãe podia ter ido varrer qualquer cômodo da casa nesse dia. Ela foi varrer lá. Irmãos, eu juro que eu não tô inventando isso. Ela foi varrer lá, ela viu esse papel, podia ter pego qualquer coisa, pegou esse. Mãe, te odeio. Ela leu. Me chamou. Ela poderia ter vindo com os 2 pés no peito, irmãos. Minha mãe tinha pós-graduação e 2 pés no peito. Ela me chamou, olhou pra mim e falou, filho, que é isso? Falei, não, é que eu queria ir pra casa da Vilma e do Miguel, você não deixou e não sei o quê. Ela falou, por causa disso você me odeia? Não, aí isso é uma característica minha, eu sou especialista em choro. Então pra chorar é fácil. E aí eu comecei a chorar e tal, tentando me justificar, mas não tem justificativo. Aí ela me olhou, ela poderia ter vindo com os 2 pés no peito, ela me olhou e falou assim, filho, a Bíblia fala, olha isso, irmãos. Eu me pegou um provérbio que nem eu lembrava, e olha que eu sou o cara que gosta de ler. Olhou pra mim e falou assim, a Bíblia fala, retires o pé da casa do teu irmão para que ele não se canse de você. Isso é um provérbio, irmão. Tá lá em Provérbios. Princípio aplicado à rotina. Às vezes a gente quer aplicar princípio só quando tem a ver com culto. Às vezes a gente quer aplicar princípio só quando tem alguma coisa que é beneficiário pra gente como pai. Então, filho, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e tenha vida longa sobre a terra e tarará, e a gente aplica isso. Aí na hora de exercer do nosso domínio próprio e não provocar a ira do filho, a gente não ensina princípio. A gente não pratica o princípio. Exerça sua autoridade e os princípios que você não pode abrir mão no dia a dia. Ensine a importância do estudo através da palavra de Deus. Ensine a importância da igreja através da palavra de Deus. Ensine a importância da obediência através da palavra de Deus. E a Bíblia, irmãos, fala de tudo, de tudo. A Bíblia é extremamente contemporânea. É só você pegar o contexto do nosso texto aqui que a gente acabou de ler. É exatamente a mesma coisa que a gente está vivendo aqui. A gente está falando de séculos e séculos e séculos, milênios atrás. É a mesma coisa. A Bíblia é contemporânea, use ela para falar. Use ela, e faço um parêntese importante aqui que vem na minha mente agora, irmãos, em nome de Jesus. Educação sexual não é ensinar o seu filho e o seu adolescente a fazer sexo. Educação sexual é dizer
como o corpo dele deve ser protegido. O mundo tá uma desgraça, perdão da palavra. As crianças estão tendo acesso a tanta coisa na internet e tanta gente tentando fazer coisas contra os nossos filhos. Não sei se você sabe, mas a Bíblia fala sobre abuso sexual e incesto. Você pode ensinar sobre isso pro teu filho. Não é falar sobre o abuso literalmente, mas como ele pode proteger o corpo dele. Como ele pode se guardar, quem é que pode tocar, quem é que não pode, onde não pode. Como é que ele pode ter liberdade para falar com você ou não. Ensine os princípios em tempo e fora de tempo. Paulo fala isso. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, independente da situação. Ensine os princípios. Colossenses 3 fala a palavra habitando ricamente em nós. Provérbios 1:8 sobre ouvir o pai e a mãe. Hebreus 12 sobre a disciplina que produz fruto. A palavra o tempo todo está falando sobre a disciplina de viver os princípios aplicados na nossa rotina e não só quando a gente está aqui dentro. Amém? Tô acabando, Cadinho. Tô vendo que tô olhando o celular aí. O relógio. Ponto 4, irmãos. Estou terminando. Mantenha a sua fé firme. Tá vindo um monte de coisa. Um monte de vento, um monte de doutrina, um monte de influência cultural. Tá vindo, tá chegando. Tá, irmãos, eles não estão mais... Por exemplo, irmãos, antigamente, talvez aqui no Rio de Janeiro, as coisas sejam um pouco diferentes, mas eu vim de uma cidade muito pequena. O consumo de droga na minha cidade era muito velado. Então, assim, tinha um lugar ou outro, as pessoas, se fossem consumir alguma coisa, consumiam um pouco escondido. Eu não sei como é aqui exatamente. Não, então, eu tô falando lá de trás, tá? Tô falando de anos atrás, antigamente, tá? Então, antigamente também era mais ou menos assim aqui. Agora, as pessoas acendem um baseado de maconha na tua cara e sem problema nenhum. Fui à praia, tomar café da manhã e um casal na minha frente. É isso. Numa naturalidade, na faculdade, eu me assustei. Na faculdade, assim, você trouxe qualquer tipo de droga? Trouxe, toma, na frente de todo mundo. Antigamente era um negócio meio mocado, um negócio meio, não é? Mocado é bem surdo falar. Escondido. Hoje em dia tem acesso facilmente. Irmãos, vamos nos firmar na nossa fé, nos nossos princípios, para que tudo que é contrário a ele não tenha força o suficiente de destruir a nossa família. A palavra diz, outro texto fala, sobre aqueles que edificam a casa na rocha e na areia. A rocha em que minha casa está firmada é Ele. Onde é que sua casa está firmada? Em quais princípios sua casa está firmada? Quando o problema financeiro vier, onde é que tua casa está firmada? Ele vai vir, irmãos. Quando o problema de relacionamento, casamento é uma benção. É uma benção. Mas é desafiador. Tem dia que você tem vontade de olhar pro fulano e falar, olha, vai tu, teus filhos e tua descendência. Você dá vontade de desistir, dá vontade de meter a boca, dá vontade... Só eu sou o pecador? Não. Tá todo mundo no mesmo barco, irmãos. Mas Cristo está nos chamando para firmar a nossa vida, a nossa casa, na rocha que é Ele. Porque se ela estiver firmada em cultura, ela vai ser derrubada. Se ela estiver firmada em princípios, em teorias, ela vai ser derrubada. Se ela estiver firmada na emoção, esse é um desafio muito atual. A gente vive a nossa vida baseado no nosso sentimento do dia. Se a gente acordou bem, o negócio vai que vai. Agora, se a gente acordou de pá virada, sai da frente, Satanás. Irmãos, o convite de Jesus para nós é domínio próprio, temperança, o controle. Quem manda em nós é Jesus e os princípios dele, não a forma como nós estamos nos sentindo naquele dia. Porque se eu for depender do meu sentimento e não do princípio, não da minha fé, a minha casa vai ser derrubada. Porque dependendo do dia, eu quero divorciar. Dependendo do dia, eu quero meter a mão na fuça da criança.
Dependendo do dia, eu quero destruir com tudo, acabar com tudo, xingar Deus e o mundo. Eu quero... Não, o princípio é domínio próprio, mansidão, temperança. Deus está nos chamando a voltar a praticar, a exercer, a estar firme na rocha, que é o Senhor e os princípios que Ele tem para nós. Colossenses 3 fala, Colossenses 3,17, fazer tudo para o Senhor. Romanos 12, 1 e 2 fala sobre uma vida como um culto a Deus. Salmo 119 fala sobre guardar a palavra no coração para não pecar. A Bíblia está falando o tempo todo de viver a minha vida para Deus de forma racional e com a minha vida, com a minha fé estabelecida e firme em quem Jesus é. Como é que está a sua casa? Você está sendo um discipulador da tua família? Discipulados, se a gente olha para Jesus, o primeiro discipulador da história, e a gente olha para os discípulos, eles andaram diariamente com Jesus, aprendendo da vida de Jesus. Não era só o que Jesus falava, era como ele fazia. Como é que você está discipulando a tua casa? Você está caminhando com a tua família? Você está tendo tempo de qualidade com a tua esposa? Você está saindo, tem criança, só um bebezinho. Com todo respeito, solteiros, isso vai chegar para vocês logo, logo, eu profetizo. Mas solteiros, isso é para vocês daqui a pouco, o Senhor vai prover. Casados, você está tendo tempo para namorar com a tua esposa? Oh, aleluia! Vai namorar, irmãos. A Bíblia fala que nós casados, a gente precisa namorar. Você sabia que a Bíblia fala isso? Efésios 5, a Bíblia fala que a gente não deve ficar sem sexo por muito tempo. Casados. Ficar sem sexo por muito tempo, a não ser que seja para jejum e oração. Por um pequeno período de tempo só. A Bíblia fala sobre a prática sexual saudável dentro do casamento, e isso precisa ser vivido, porque isso vai unir vocês, isso vai conectar vocês. Como é que está a intimidade sua, da tua esposa e do teu esposo? Irmã, aprenda que Deus te deu. Cadinho, acho que eu nunca mais volto, meu pai. Cadinho. Irmãs, às vezes, irmãs, falo com vocês, mulheres, com muito respeito, tá? Com muito respeito, com muito zelo. Às vezes, o olhar dela pra você... Irmãs, mulheres casadas, às vezes, isso é princípio bíblico e isso é psicologia também, tá? Às vezes a gente usa o sexo, vocês correm o risco, não vou afirmar, vou falar que corre o risco, de usar o sexo como recompensa ou punição para o homem. Se ele foi bonzinho hoje, tem. Se ele não fez hoje, não tem. Não é? A Bíblia fala sobre não abrir mão da vida sexual no casamento, num casamento saudável, tá? Lava direito, irmão. Cuida certinho, seja amoroso. O sexo não começa na cama. O sexo começa no começo do teu dia, o sexo começa no respeito, no cuidado, no amor. Não seja um ogro achando que à noite vai ter. Não vai. Tá? Então eu tô falando para elas agora, mas é para você também. Então equilíbrio aqui. Irmãs, eu tô falando isso para te abençoar. Para te abençoar. Deus te deu, colocou no seu corpo inúmeras áreas. Deus fez isso. Inúmeras áreas que só servem, tem criança, para prazer sexual. Deus te deu, é um presente. E eu tenho certeza que quando teu marido te ama, cuida de você, é uma alegria viver aquele ato, não é, irmãs? É. Então, se há um caminho mútuo, respeitoso, recíproco, as coisas vão funcionar, irmãos. Maridos, amem suas esposas. Respeita, não seja um ogro, não seja grosseiro, não seja mal educado. Não ache que só porque você trabalha e traz dinheiro para casa, até porque todo mundo trabalha hoje em dia, ninguém manda mais que ninguém. Exerça a tua autoridade, que ela vai cooperar, a engrenagem vai rodar, irmãos. Eu nem sei. Não tá aqui. Não tá aqui. E eu sou pentecostal mesmo assim. Então, tamo aí. Se Deus quer falar, vai falar. Fala mesmo. Irmãos, vamos viver os princípios da palavra de Deus dentro do nosso casamento.
Vamos ser felizes sexualmente dentro do nosso casamento. Vamos deixar Deus ser manifestado e ser glorificado. Deus é glorificado quando dentro do casamento nós somos realizados sexualmente. Deus é glorificado. Ele nos deu isso. Se a gente for ler Cantares, Salomão era especialista no negócio. E por que está aqui, irmãos? Por que Deus deixou aqui? É para nós aprendermos os princípios. Deixa Deus trabalhar no teu coração e te ensinar, mulher, que Deus quer te fazer realizada sexualmente, assim como teu marido também pode ser. E aí, quando a engrenagem roda, um ocupa o seu lugar, o outro assume o seu lugar, e as coisas funcionam, a nossa vida, a nossa casa, o discipulado acontece. Casal feliz cria filho feliz. Casal realizado ensina filho a ser realizado. Casal saudável, que tem tempo de qualidade. O marido respeita a esposa respeita o marido. O filho vê isso. Tem um monte de filho que não quer casar. Por quê? O casamento dos pais é uma desgraça. Restaure o seu relacionamento. Restaure a sua casa. Restaure a sua vida. E os seus filhos, a sua família glorificará ao Senhor. E ela continuará ensinando a isso às próximas gerações. Amém, irmãos?